Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos lá para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal crescer, se desenvolver, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E a aula de hoje, pessoal, é Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, da Cecília Queiroz e da Filomena Moita. A educação, pessoal, ela é entendida como uma construção coletiva de produção do conhecimento, da ação social, da busca intencional dos sentidos e significados, diálogo e interação. E a educação, pessoal, ela perpassa todas as práticas sociais. Por exemplo, quando a gente está na igreja, no sindicato, clube, qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos praticando a educação ou uma ação educativa. Então, qualquer lugar que a gente vá, a educação está presente lá. Então, é muito importante reconhecer isso, que a educação ela perpassa qualquer prática social, na família, em casa, qualquer lugar que você estiver, você está, através da ação, da interação, do diálogo, você está realizando aí uma prática da educação. A educação ela é a base de tudo. Então, embora a LDB reconheça que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, convivência, trabalho, instituições de ensino, por aí, a LDB ela só irá disciplinar a educação escolar. Embora ela reconheça que a educação abrange todos esses âmbitos, ela só vai disciplinar a educação escolar. E esta, no caso a educação escolar, ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Tá? A educação escolar, ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, assim, pessoal, a educação escolar ela só acontece em instituições próprias, instituições de ensino próprias, regulamentadas ali pelo governo, reconhecidas pelo governo, tá? Então aquela coisa de, mas eu estudo em casa, meus pais me ensinam em casa, isso não é reconhecido, tá? Tem que ser em instituições próprias de ensino. A educação escolar ela deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, não tirar aquela coisa mecanizada de que a educação é só mais, menos, quem matou quem, por quê, não. A educação ela tem que estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, formar um cidadão íntegro. A ideologia, pessoal, é um sistema ordenado de normas e regras que obriga os homens a se comportar segundo as vontades de um sistema. Tá? E nós temos que fugir um pouco dessa questão da ideologia, por quê? Porque entra mais ou menos naquela questão da pedagogia tradicional de antigamente, em que o cidadão ele tem que se formar na escola para se adaptar àquela sociedade que existe ali, aquela sociedade de interesse das classes dominantes. Tá? Então, a ideologia é uma coisa bem complicada, aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado com ela, porque ela é um sistema ordenado, ela obriga você a andar segundo a massa, né? O que a maioria está fazendo, você tem que seguir e fazer junto, você não tem o direito de ter uma postura diferente. E hoje, por exemplo, existe uma disputa ideológica e sociopolítica em torno da educação, pessoal. Por quê? Porque assim, grandes massas aí, elas têm dominado o poder, então estão utilizando a escola, o meio de informação da escola, que a escola é uma instituição que é formadora de opinião, e eles estão utilizando a escola como ferramenta política para pregar seus idealismos, tá? Isso também é uma coisa que tem que ser combatido. E por isso que nós temos que muito focar na questão da educação, porque com mais educação e mais bem informados, nós temos mais qualificação para participar da vida social e escolar. Como, por exemplo, uma associação de moradores, conselho de escola, sindicatos, uma vida pública, né? Então, quando a gente está bem informado, quando a gente tem ali uma educação integral, nós temos condições de participar desses grupos que vão ali procurar transformar a sociedade para que a sociedade se adapte de uma forma positiva à nossa realidade, às nossas condições, às nossas necessidades, e não nós nos adaptarmos à sociedade. Por outro lado, se não houver uma boa educação, haverá uma alienação e dominação pelos grupos dominantes. Foi uma das grandes lutas de Paulo Freire pela emancipação do sujeito. Pessoal, o que acontece? Quando você não tem uma boa educação, uma boa formação, você acaba sendo alienado e dominado por grupos ali dominantes que têm interesses próprios. Olha só, você vê, por exemplo, aqui, não vamos entrar muito na questão política, mas nós temos, por exemplo, aqui, nós tivemos um governo que aconteceu o quê? Ele tirou, por exemplo, ciências sociais, estudos sociais, tirou o magistério do quadro de educação, qualquer
qualquer matéria que trabalhasse ali, o SPB também, que era a Organização da Política Brasileira, qualquer matéria que trabalhasse a questão política, que viesse a formar o cidadão e conscientizar o cidadão de forma política, ela foi abolida da educação, com o motivo, a alegação de que aquilo ali era educação partidária, que aquilo ali estava formando o cidadão para andar de acordo com uma determinada massa. E todo mundo achou que aquilo ali era legal sair, porque realmente aquilo ali condicionava as pessoas, mas na verdade o que aconteceu foi o contrário. A massa que estava dominante no nosso país, elas foram criando o quê? Elas foram comprando as pessoas, né, com projetos sociais, com diversas coisas aí, que levavam a pessoa a acreditar que ela estava recebendo alguma coisa do governo, que ela estava sendo beneficiada pelo governo, mas de contrapartida a educação ela foi decaindo nesse período, porque matérias que eram de suma importância para a formação digna do cidadão, pelo contrário, professores ali voltados para os interesses daquela massa começaram a pregar ideologias dentro da sala de aula e formar as crianças, formar os jovens com ideologias falsas de uma falsa democratização, de um falso direito de liberdade. Hoje nós temos jovens aí que ficam pregando coisas das quais eles nem sabem. Quando eles estão protestando na rua, chega um repórter e fala, mas você está protestando contra o quê? Ah, não sei. Ah, mas o que significa isso que você está protestando? Ah, não sei o que significa, mas eu estou aqui. Então, hoje o jovem está alienado, ele segue a massa, porque a pessoa fala assim, olha, porque aquele ali queria te oprimir com ideologias assim, você tem o direito da expressão, e o jovem ele está protestando contra uma coisa que ele nem sabe o que é, e na verdade esse jovem está virando massa de manobra hoje, e a decadência na educação tem comprovado esse tipo de coisa. Então, assim, nós temos que buscar hoje uma educação, gente, que conscientize o cidadão dos direitos dele, mas que mostre para ele também quais são seus deveres, o que ele precisa fazer para transformar a sociedade. Porque transformar uma sociedade, você não transforma uma sociedade de uma maneira positiva, indo para a rua e pregando ideologia e pintando cara e tirando roupa. Não é assim que você vai mudar. Você vai mudar o quê? Através da consciência. E, gente, isso dá trabalho. Porque para você transformar uma sociedade de forma positiva, gente, você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E o que vem sendo pregado hoje para os jovens é o quê? É conseguir as coisas da forma de graça. Então o jovem hoje ele está lutando por um monte de coisa de graça, e não dá valor nenhum. Você olha hoje as universidades federais, por exemplo, tá lá as pessoas tirando roupa, mostrando seio, se pintando, pichando, fumando droga dentro da universidade. Então, para você ver a ideologia que foi pregada. E o jovem hoje acha que isso é o certo. Então, como que nós vamos transformar a nossa realidade, gente? Recebendo uma educação de qualidade, mas como que é essa educação? É conscientizando o jovem politicamente também. Mas não é a política partidária, é mostrando para ele o lado A, o lado B e o lado C, e ver qual lado funciona mais e qual lado que a gente tem que batalhar. E obviamente, gente, o lado que vai fazer uma sociedade crescer é o lado que dá trabalho. Você tem que ir lá, lutar, batalhar e dar o seu melhor. Né? E hoje o que vem sendo pregado é o quê? Aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? As pessoas vão lá, recebem lá auxílios, valores de dinheiro, aquela coisa, e isso vai alienando, porque a pessoa vai achando assim, eu vou continuar com esse governo, porque esse governo aqui ele me dá dinheiro. Ao invés desse governo, por exemplo, preparar a pessoa para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, devolver a dignidade dessa pessoa, porque quem tirou foi esse próprio governo que tirou a dignidade do ser humano. E por quê? Qual que é o interesse dele fazer isso? Dominar, como dominou, como como fala? Se corrompeu, desviou dinheiro aí em diversos tipos de golpes aí e deixou o país nessa extrema pobreza. Então o interesse de uma classe dominante, gente, é justamente deixar a população desorientada, alienada, sem a informação necessária para se formar cidadão. Por quê? Porque a pessoa que ele se torna um verdadeiro cidadão integral, ele se torna uma pessoa crítica, ele se torna uma pessoa que ele questiona tudo ele pergunta, tudo ele corre atrás. E a pessoa alienada não, ela aceita tudo de mão dada, de bom grado. Ou seja, ela recebe ali um valor, uma contribuição mensal do governo, e por aquilo ali ela acha que o governo está ajudando ela, e na verdade o governo está prejudicando. Por quê? Porque ele dá como se fosse uma esmola para a pessoa, mantém ela ali sob controle, e ali eles fazem o que eles querem. O que eles fizeram com o nosso país? Eles destruíram, né? Um monte de governantes, seus parentes, seus filhos, seus parentes em geral aí, todos entraram pobres no governo e saíram multimilionários, e o nosso país empobrecido. Então a educação que nós devemos buscar hoje é o quê? É uma educação voltada para transformar o sujeito num cidadão consciente, que ele cobre do governo, que ele cobre do governante, que ele cobre das coisas, mas da forma correta, correndo através da lei, não através da rua lá, pintando o cara, tirando roupa no meio da rua.
Então, gente, isso é muito complicado. Nós precisamos lutar contra esse tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa que ela não busca uma boa educação, que ela não se torna um cidadão integral, ela vai se tornar uma pessoa alienada. E ela vai se tornar dominada pelos esses grupos dominantes aí que estão ali só para extrair dinheiro, ter uma vida de riquezas de forma ilícita e mantendo o povo cativo. E uma das grandes lutas do Paulo Freire foi essa emancipação do sujeito, ou seja, um sujeito crítico, um sujeito que conheça os seus direitos, que corra atrás e que transforme a sociedade de uma forma positiva. Gente, o conceito de educação, existem várias concepções sobre o conceito de educação. Para Durkheim, por exemplo, Emílio Durkheim, a educação é essencialmente o processo pelo qual aprendemos a ser membros da sociedade. Educação é socialização. Então, Durkheim ele defendia que a educação ela é um processo a qual nós aprendemos a ser membros da sociedade. Só que Durkheim, ele trabalhava uma questão muito negativa, pessoal. Que ele trabalhava muito mais ou menos aquela coisa ali do sistema da pedagogia tradicional. Tá? Que o ser humano, o indivíduo, ele tinha que se adequar à sociedade. Então, ó, ele fala lá, a escola forma o sujeito, mas quando o sujeito já nasce, ele já está em uma sociedade pronta e ele deve adequar-se a ela. Gente, isso está totalmente ultrapassado, totalmente inadequado, né? Nós temos que transformar a nossa sociedade e não se adequar a ela. A educação é essencialmente o processo pelo qual aprendemos a ser membros da sociedade. Educação é socialização. É uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como queremos, ou seja, o Emílio Durkheim, ele defendia o quê? Que a educação, a sociedade ela está pronta, que nós devemos educar nossos filhos para viver nessa sociedade como ela é. Nós não podemos ali definir como nossos filhos poderão ser, de acordo com nossos princípios. Não, nós temos que seguir aquela sociedade vigente, tá? Já Karl Marx, pessoal, Karl Marx ele vai totalmente na contramão do Emílio Durkheim. Por quê? Porque ele entende o quê? Quando você olha para uma sociedade, quando Karl Marx olhava para a sociedade, ele enxergava o quê? Um cenário de conflito, não um cenário de harmonia. Tá? De luta de classes, um cenário em que cada grupo está lutando por uma parte do poder. Ou seja, a educação ela é diretamente relacionada aos interesses de classe. Conforme o conteúdo de classe ao qual estiver exposta, ela pode ser uma educação para alienação ou para emancipação. E o Karl Marx, ele lutava pelo quê? Pela emancipação. Ele falava, não, se tem um grupo dominante ali, aquele grupo, ele está exercendo o domínio sobre uma massa menor, e ele está explorando aquela massa, e está transformando aquela massa numa massa alienada, onde ele faz o que ele quer para os interesses dele, nós temos que lutar por isso, para ter essa equilibração. Então o sujeito ali, quando ele, segundo Karl Marx, ele tinha que lutar, tinha que estudar para ele garantir o seu espaço na sociedade, mas de forma crítica, de forma de transformar a sociedade de uma forma positiva, e não de se adequar a ela e ser alienado aí, ser dominado por massas que estão ali pelo poder próprio deles, e em troca disso existe aí como chama a palavra? A exploração da classe dominada. Karl Marx percebeu que a partir dos seus estudos, que as consequências da Revolução Industrial a educação das crianças operárias, ela pode ter sido tão precária que só poderia se perpetuar as relações de opressão às quais as crianças e seus pais estavam sujeitos, ou seja, uma educação para a conformação. Então, gente, as consequências da Revolução Industrial, ela levou o quê? Uma educação dual, em que os filhos do rico, eles aprendiam ali uma educação, eles eram preparados para se tornar nobres, ou seja, para dominar, para ser advogados, médicos, engenheiros, administradores, e as crianças dos operários, os filhos dos operários, eles já recebiam uma educação para aprender a trabalhar como seus pais trabalhavam, uma educação para trabalhar como operários ali. Então era uma educação mais ou menos que a gente pode chamar de uma educação operária. E as consequências da Revolução Industrial serviram para isso, para que aquelas crianças, filhas dos operários, eles perpetuassem ali aquela condição de opressão. Ou seja, eles, quando se formassem, eles só poderiam trabalhar naquilo que eles estudaram. E o que eles estudavam? Aquilo que os pais deles faziam. Então eles iam estudar para se tornar operários, para manter os ricos mais ricos e eles continuarem cada vez mais pobres. Rousseau afirmava que nascemos fracos. Precisamos de força
nascemos desprovidos de tudo, temos necessidade de assistência e nascemos estúpidos e precisamos de juízo. Ou seja, Rousseau acreditava que o homem nasce como um boneco ali, um pote vazio que precisa ser enchido, né? Inclusive ele usava palavras duras ali, né? Que nós, né, nascemos desprovidos de tudo, nascemos estúpidos, né, e precisamos de juízo. E tudo que não temos ao nascer, do que precisamos e de que precisamos, quando adultos, nos é transmitido pela educação. Ou seja, a educação ali é tudo de bom, né? Pega um sujeito que não presta para nada e vai transformar ele. Só que exatamente tem um outro problema nisso, que é o quê? Qual a educação que vai ser colocada para esse sujeito que, segundo Rousseau, não tem conhecimento nenhum? Porque se for uma educação para alienação, ele vai ser um sujeito que vai ser explorado a vida toda. Se for um sujeito para emancipação, uma educação para emancipação, ele vai se tornar um sujeito íntegro, autônomo, que pode tomar suas próprias decisões e modificar, assim, uma sociedade opressora. No começo do século XX, surgiu aí a escola novista, ou o escola-novismo, né, que foi de extrema importância para a educação. Por quê? Porque quebrou um pouco o paradigma daquela questão da pedagogia tradicionalista. Porém, os liberais, eles queriam reconstruir o mundo através da educação. Com isso, gente, houve aí a união de vários autores na época que deu origem ao movimento dos pioneiros da educação, né, que é o movimento dos pioneiros do Brasil, que era um grupo de intelectuais profundamente enraizados na classe burguesa, e eles defendiam e justificavam o modelo econômico da época, que privilegiava alguns em detrimento da maioria. Para eles, o objetivo da educação era reproduzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Ou seja, o movimento dos pioneiros da educação, ele veio para quebrar aquela questão do tradicionalismo. Só que, de contrapartida, gente, eles defendiam o quê? O benefício deles mesmos. Eles eram burgueses e eles queriam defender o quê? Uma educação que preparasse o sujeito para o mercado de trabalho, para que viesse trabalhar nas empresas deles, nas indústrias deles, quando viesse a se formar. Então, obviamente, não era uma coisa muito legal, né? Para Paulo Freire, a educação é o fator mais importante para se alcançar a felicidade. Olha só, essa frase, gente, ela é muito bacana, ela é muito poderosa. Por quê? Porque o que é a felicidade? A felicidade é uma pessoa completa, é uma pessoa realizada, é uma pessoa que ela tem autonomia, que ela tem sabedoria. Enquanto os grupos conservadores liberais, eles viam a educação como um instrumento a favor da sociedade, Paulo Freire via a educação no sentido muito mais amplo. Ou seja, quando nós somos pessoas mais educadas, conscientes e capazes, somos mais felizes e conseguimos construir a felicidade coletiva. Uma sociedade mais ética, uma sociedade em que prevaleça o bem comum, o entendimento, a harmonia, uma sociedade mais humana. Então, assim, você pega, por exemplo, os liberais, eles lutaram ali para acabar com aquela educação tradicional, tal, mas em nenhum momento, gente, eles falam sobre a emancipação do sujeito. Em nenhum momento eles falam sobre luta de classes. Eles falam muito sobre preparar o sujeito para o mercado de trabalho, para continuar trabalhando nas empresas deles. Então eles não falam sobre emancipação, sobre se tornar um sujeito crítico, um sujeito livre, com liberdade de opinião, com liberdade de ideias. Aquela liberdade de opinião que eles lutaram, eles não queriam isso para o povo, só para eles. Tá? Então, Paulo Freire chega aí para tratar da emancipação do sujeito, um sujeito que aprenda, que alcance a felicidade através do conhecimento, que torne a vida das pessoas ao seu redor mais felizes também. Paulo Freire acreditava que ninguém educa ninguém, e ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo do diálogo, ou seja, através do diálogo, da troca de informações, do respeito mútuo, que as pessoas vão se educar. Ninguém se educa sozinho e ninguém vai educar um ao outro. As pessoas se educam umas às outras através do diálogo. A educação, ela não é neutra. Ela é um dos instrumentos capazes de garantir aos cidadãos o atendimento às necessidades e permitem o seu desenvolvimento integral. Ou seja, a educação, gente, ela não é neutra, ela é política, ela é social, ela está ali para ser debatida, para ser dialogada. Então ela vai aprender através do diálogo, da troca de informações, tá? Muitas vezes através dos conflitos ali, para se buscar ali um entendimento. Tá? Então ela vai permitir assim um sujeito com desenvolvimento integral, um sujeito que não aceita tudo de boca fechada. Ele vai lutar pelos direitos dele, ele vai lutar por aquilo que ele acredita que é melhor para ele. A educação,
uma outra coisa que o Paulo Freire defendia, é a educação como ato político, né? Que é um direito de cidadania, tá? Então, assim, qual que é o direito de cidadania? A pessoa ser uma pessoa integral, uma pessoa que ela tem uma autonomia política, uma autonomia social, uma autonomia dentro da casa dela, ou até mesmo fora. Então, uma pessoa ali que ela sabe se virar no mundo, ela não é uma pessoa que ela depende do governo, ela não depende de ajuda, ela não depende das coisas, ela corre atrás da informação, e ela corre atrás daquilo que ela acha que é certo e luta por aquilo. A neutralidade, pessoal, ela favorece a educação transmissora de conteúdos e descontextualizada. Ou seja, assim, uma educação, gente, que vai lá jogando conteúdo, e é um conteúdo que não se liga um ao outro, ou seja, acaba não fazendo sentido nenhum para o aluno e vai formar um cidadão medíocre, um cidadão alienado, porque ele recebeu tanto conteúdo que um não fazia com sentido com o outro, um não fazia ligação nenhuma, então ele aprendeu um monte de coisa que não serve para nada, tá? E Paulo Freire defendia aí, dizendo assim, educar é libertar o homem do determinismo. Como assim libertar o homem do determinismo? Ao ser educado, o homem passa a compreender o seu papel na história. Gente, tudo na natureza é determinado, de alguma forma, né? Ou seja, o animal, quando ele está lá na selva, aquela coisa assim, o animal ele precisa se adaptar àquela natureza a qual ele está vivendo. E o homem não. O homem ele é um ser sensível, um ser culto, é um ser que, tomado pela educação, quando ele adquire a educação, ele tem o poder de transformar a sua realidade, transformar a sociedade a qual ele está inserido. Tá? Então o homem, ao ser educado, ele passa a compreender o seu papel na história, ou seja, a sua contribuição, qual que é a sua função, qual que é a sua missão. Tá? Vamos lá. Educação, educações e educar. Vamos falar um pouquinho disso. Segundo Moran, educar e colaborar para que os professores e alunos na escola e organizações transformem suas vidas. Opa, perdão. Faltou um acento aqui, eu falei errado. Vamos de novo. Segundo Moran, educar é colaborar para que os professores e alunos nas escolas e organizações transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. Ajudar os alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional, do seu projeto de vida. No desenvolvimento das habilidades, da compreensão, emoção, comunicação, que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornar esses cidadãos realizados e produtivos para o mundo do trabalho. Tá? Então, quando a gente fala realizados e produtivos, nós estamos fazendo referência à autonomia, à competência. Então, quando fala realizado, é um cidadão autônomo, um cidadão integral, tá? Um cidadão politicamente educado, politicamente, como que chama a palavra? Politicamente consciente, socialmente consciente, uma pessoa que faz parte da sociedade, que tem o poder, através do conhecimento que ele tem o poder de transformar a sua sociedade ali para o melhor, tá? Então, educar é colaborar para que os professores, gente, e os alunos, eles juntos transformem as suas vidas de forma positiva. Então, educar não é simplesmente aquela transmissão de conhecimentos lá de mais, menos e análise morfológica e compreensão do texto, nada disso, gente. Educar significa você lidar com o meio social ao qual você está e trabalhar baseado nele, para transformá-lo de uma forma positiva. Emir Sader diz: se o conhecimento não serve para inserir os homens de forma consciente na sociedade, para que serve então? Gente, o conhecimento ele é para quê? Olha, essa frase não tem nem como explicar ela, tá? O conhecimento ele serve para inserir o homem de forma consciente na sociedade. Vou falar mais do mesmo aqui. Transformar um homem num cidadão íntegro, um cidadão autônomo, um cidadão político, um cidadão social, um cidadão que consiga resolver os seus problemas e transformar a sua sociedade. Se ela não servir para isso, gente, para que serve então o conhecimento se não for para isso, tá? O excesso de informação existente hoje, disseminada, porém descontextualizada e sem história, sem o conhecimento de quem a produziu, vem banalizando o processo educacional e fragmentando o saber, colaborando para a produção de um novo tipo de analfabetismo, que é o que, gente? É o que está acontecendo hoje no nosso país. Nós passamos aí por os últimos governantes, pessoal, que tiraram ali muitas matérias importantes ali, que tornavam o cidadão consciente, como, por exemplo, estudos sociais, educação moral e cívica, que mostrava ali as necessidades da sociedade, e eram matérias que trabalhavam diretamente com o meio social em que a criança vive, e foram tirados. Para quê?
porque aquilo ali orientava, e eles precisavam do quê? Formar cidadãos alienados ali, pessoas que não tivessem consciência do seu meio, porque assim o governo pode chegar e deitar e rolar, e o cidadão não vai questionar nada, porque tudo ele acha que tá bom, tudo ele acha que tem que confiar no governo, tá? Então, esse excesso de informação que existe hoje disseminada, porém descontextualizada e sem história, ela veio banalizando o processo educacional, e veio fragmentando o saber de uma forma que hoje nós estamos praticamente formando aí um novo tipo de analfabetismo, que a pessoa sabe ler e escrever, mas ele é um analfabeto social, ele é um analfabeto político. Para Lucchesi, o desenvolvimento do educando, no qual deve estar interessada a educação escolar, significa o desenvolvimento integral, a formação de suas convicções afetivas, sociais e políticas, significa o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e habilidades psicomotoras, enfim, sua capacidade e seu modo de viver. Então, Lucchesi defende o que, gente? O desenvolvimento é uma educação que tem que estar voltada para o desenvolvimento integral do ser humano, ou seja, trabalhar com o seu meio social, com a sua realidade, procurar modificar essa realidade de forma positiva, né? Então, trabalhar ali de uma forma integral o ser humano através de projetos que tenham a ver com a sua realidade também e que possam contribuir com alguma coisa, tá? Então, Lucchesi aí tá na linha positiva, tá? Ao contrário de Durkheim, por exemplo, do neoliberalismo lá, que defendiam ali coisas absurdas, né? Que a gente tinha que se adequar à sociedade, ou seja, eu nasci pobre, eu tenho que ser pobre até morrer, né? Eu não posso transformar o meu destino aí. Novamente aqui, tem uma frase do Paulo Freire que fala assim: educar é libertar o homem do determinismo. Na natureza, todas as coisas são determinadas pela natureza. Os animais fazem aquilo que nascem para fazer e devem adaptar-se a ela. O homem tem o poder de transformá-la através da educação, que a gente já falou anteriormente, né? O homem tem esse poder, o animal já não tem, o animal tem que se adaptar. Paulo Freire dizia que ao ser educado, o homem passa a compreender o seu papel na história. Novamente, eu fiz a anotação duas vezes aqui, peço perdão, mas é legal a gente dar essa relembrada. Filosofia da educação. O filósofo e o filosofar. O verdadeiro filósofo é, antes de tudo, um observador atento da realidade, um pensador dedicado e que tenta, pelo seu próprio esforço, desvendar o universo de que o cerca. Então, o filósofo, ele é o quê? Ele é um observador, uma pessoa que observa tudo e procura ali, por si próprio, desvendar ali tudo que acontece ao nosso redor. O filósofo é uma pessoa comprometida com a busca pela compreensão das coisas. O filósofo, ele quer compreender tudo ao seu meio, tá? Ele quer saber, ele quer entender qual é o mundo que ele vive e ele quer compreender cada coisa que está no mundo. Filosofar significa pensar, gente, livremente. É não se deixar guiar por ideologias. Lembra daquilo que a gente falou? Ó, seja ideologias religiosas, crenças, opiniões dos outros e aceitar esse tipo de coisa sem reflexão, tá? Então temos que tomar cuidado com ideologias, cuidado quando você vai seguir um determinado grupo, porque aquele grupo muitas vezes ele está pendendo por uma coisa negativa. Então você tem que ter a sua própria concepção e só participar, por exemplo, de grupos que tenham ideologias positivas, tá? Uma coisa que você vê ali que está pendendo para um outro lado, gente, sai fora, porque isso aí, ó, só faz com que a sua vida e o seu país ande para trás. Tá? Então, filosofar é pensar livremente, tá? Não é seguir massas, né? Não é se deixar guiar aí pelas massas. Olha que legal, achei que a gente ia fazer 2 aulas, mas na verdade só uma aulinha mesmo foi suficiente. Colocar tudo como objeto a ser refletido. Então, a filosofia, ela busca colocar tudo, gente, tudo. Se você vê assim um copo d'água, vamos refletir sobre ele. Qual o significado do copo d'água? Qual que é o objetivo dele? Então, tudo é um objeto de reflexão segundo a filosofia. A filosofia, ela nos ajuda a nos posicionar melhor acerca da realidade, a compreender a realidade para viver melhor dentro dela, para encontrar soluções para os problemas existentes. Então, a filosofia, gente, ela ajuda a gente a entender melhor a nossa realidade, o nosso meio e buscar soluções para aquilo que a gente acha que não está certo, tá? O professor ou o educador, é fundamental filosofar sobre sua prática pedagógica, sua prática de pensar, de agir, sobre o seu fazer pedagógico diário, buscar respostas para as dificuldades e para as conquistas do dia a dia.
tá? Então isso representa o quê? O comprometimento do professor. Tá? Então quando a gente fala sobre o professor, é fundamental filosofar, é o quê? É buscar ali, pensar a respeito, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que o que eu estou fazendo é bom? Será que é positivo? Então, isso aí tem a ver com comprometimento. Porque um professor comprometido com o seu trabalho, ele vai buscar sempre melhorar. Tá? E quando o professor ali não é comprometido, ele vai ali meio que empurrando com a barriga. Compreender é transformar a realidade. Gente, compreender e transformar a realidade. Primeiro, é preciso interagir com ela. Então, assim, para você compreender a sua realidade, para você transformá-la, você precisa interagir com ela. Então, mais uma vez, a gente bate naquela tecla, né? A escola tem que trabalhar com o meio social ao qual ela está inserida. Tá? Então, para você compreender aquela realidade, você tem que agir sobre ela. Se você tranca as portas da escola e não quer saber o que acontece do lado de fora, você não vai compreender aquela realidade e, consequentemente, não vai conseguir transformá-la. Tá? O pensamento humano não apenas influenciou e influencia o mundo. O pensamento humano, na verdade, é ele que o determina, é ele que determina o destino do mundo. Todos os movimentos sociais, econômicos, políticos, religiosos da história, eles têm origem no pensamento humano, na filosofia. A razão e a intuição são as principais ferramentas da filosofia que têm como fundamento a contemplação e o deslumbramento para a realidade. A vontade de conhecer e, como método primordial, a rigorosidade do raciocínio para atingir a estruturação do pensamento e a organização do saber. Ou seja, gente, a razão e a intuição, elas são as principais ferramentas da filosofia para que a gente possa compreender melhor o nosso mundo, para que a gente possa transformá-lo de forma positiva. Né? E aqui na frase de cima, o pensamento humano é ele que faz o mundo girar, de uma forma simples de explicar. Porque, gente, todos os movimentos sociais, econômicos, políticos, tudo isso a gente tem origem no pensamento humano. Então, a partir do pensamento, do raciocínio, de uma ideia, é a partir daí que a gente começa a trabalhar em prol de um mundo melhor, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Achei que ia dar mais aulas aí pelo tamanho do conteúdo, mas a aula acabou sendo até rapidinho. Então, tá aí, fundamentos sociofilosóficos da educação. O significado de trabalhar a filosofia na educação, tá? Porque a filosofia, ela anda ali de mãos dadas com o conhecimento, ela busca o conhecimento, o objetivo principal da filosofia é conhecer e compreender tudo acerca do nosso mundo. Por isso aí a importância dela na educação, tá? Qualquer dúvida, pessoal, manda nos comentários aí, o que tiver ao meu alcance é que eu vou estar respondendo, ou então volta um pouquinho o vídeo, faz anotações lá. Desejo a todos aí bom estudo e até a próxima aula.